Hello, my friend. Nessa lição, você vai aprender sobre um aspecto de posse que é bem diferente dos aspectos anteriores que já olhamos. E nós vamos falar a respeito de o apostrophe S. Falamos apostrophe S, maneira de falar isto. No português, posse muitas vezes se constrói com D. Aí você fala sentenças como, por exemplo, em frases muito comuns como tipo casa de Maria. Casa de Maria. Normal. Isso significa que Maria é a dona daquela casa. Casa de Maria. Ou casa de João. Ou sapato de Alessandro. Qualquer. Está indicando que quem é dono daquilo. No inglês, podemos fazer exatamente a mesma coisa, porém com uma estrutura bem diferente. E esta estrutura, a tradução, e aí a tradução desta frase para ter o sentido, o mesmo sentido, é Maria's house. Aí casa, né? Casa vai com house e Maria vai com Maria, obviamente, mas tem essa coisinha nova que estamos falando, que é o apostrophe S, que estamos vendo aqui também. E vê que o D não tem mais, desapareceu. Vamos ver como, né? Por quê? Regras. Rules. Esta aqui tem 3 regras, ou 3 passos para fazer. Primeiro passo é ordem. Change the ordering. É ordem. Mudar, ordem. Isso significa que você coloca a pessoa primeiro. Vou até mudar isso aqui, vou colocar pessoa primeiro. Primeiro pessoa. Pessoa primeiro. Aí, segundo, nós temos o próximo passo é deletar, ou tirar, ou apagar, ou remover qualquer palavra que você queira. Vou colocar tirar o D. Porque no inglês, nessa estrutura do inglês, simplesmente não existe. Então, tira. Não precisa. Não se preocupa, você não está perdendo nada de sentido, até está facilitando o entendimento do interlocutor, a pessoa que está falando contigo, está te ouvindo. Aí, para terminar, para finalizar, você adiciona o apostrophe S. Esse apostrophe S. Essa é a estrutura básica, esses 3 passos. 1, 2, 3. Aqui eu quero dar uma nota que às vezes não é só de. Pode ser do, ou da, ou até dos ou das. Dependendo da estrutura do português. Mas qualquer hora que você usa de, ou do, ou das, qualquer um desses 5 palavras aqui, você precisa mudar quando está indicando posse. Tá? Muitas vezes no português, essas palavras não são usadas para posse. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque do não se traduz como apostrophe S 100% do tempo. Simplesmente não é. Mas quando estamos falando sobre posse, como falamos aqui, aí sim, do, da, dos, das, de, qualquer uma dessas aqui, significa exatamente apostrophe S quando se fala de posse. Então, exemplos, vamos ver. O computador do tio João. Como seria isso no inglês? Primeiro passo, coloca a pessoa primeiro. E aí colocamos assim, seria tio João, o computador do. Que não tem sentido nenhum, né, no português, mas não terminamos, peraí. Aí iríamos, o próximo passo seria tirar o D, ou do, né, nesse caso.
Próximo passo, tio João, o computador. Agora, vamos ver uns exemplos. Vamos fazer computador do tio João. Como fazemos isso? Começando do início. Pessoa primeiro. Colocaremos aqui colocar tio João primeiro. Tio João, João, computador do. Pronto. Segundo passo, tirar o D. Então, fazer aqui, né? Segundo passo. 2, tio João, computador do, tirar aquilo. Não tem mais. E aí, tio João, terceiro passo, adiciona o S. Aonde? Adiciona o S, o apóstrofe S, vai junto com a pessoa, quem é. Então, aqui, duplicar aqui. 3, tio João, computador. Porém, temos problema que tudo isso está em português ainda. Vamos traduzir. Tio, colocar um quarto aqui. Só para esclarecer, 4 passos. Traduzir. Tio, uncle, João, pode deixar João como é ou traduzir o nome, tanto faz. Vamos traduzir, só para fazer. Uncle John, e aí precisamos manter o apóstrofe S, Uncle John's computer. Pronto, temos uma frase perfeita no inglês. Seguindo esses 4 passos aqui. Vamos ver um monte de outras sentenças aqui como exemplos. Igual à última lição, eu coloquei vários exemplos aqui, vamos revisar juntos. A casa da minha tia. Traduziria como my aunt's house. Aqui você tem minha tia, my aunt, da, apóstrofe S, casa, house. E aí também você tem esse a, que simplesmente deletamos. Aqui temos a camisa da minha prima. Minha prima vai primeiro, seguindo nossos passos. Vou afastar aqui para poder ver os passos. Pessoa primeiro. Aí, my cousin vai primeiro. Minha prima vai antes. Então, a minha prima, camisa, da. Aí, 2, deletamos o da, então da. A minha prima, camisa. Adiciona o S. A minha prima, camisa. Tá? Isso tá bem esquisito no português aqui. Aí, my. Aí, traduzir corretamente, né? My cousin's shirt. Tá vendo? Como é que é? Mais um. O trabalho do meu pai. My father's work. Ou talvez my father's job, dependendo no contexto. Porque work e job são muito parecidos, mas se usam em contextos diferentes. Outra lição. My father's job. Vamos falar my father's job. O trabalho do meu pai. Aqui embaixo temos muitos outros. Eu queria destacar um variável aqui que é muito importante. Esse apóstrofe S, bem, vamos começar do português. No português, esse D tem muitas funções. Ele faz posse, mas também faz várias outras funções. No inglês também. Esse apóstrofe S faz posse, mas também faz outras coisas. E em outras sessões, em outras lições, nós vamos aprender essas coisas. Porém, agora, nós precisamos ver quando que usamos isso como posse, que todos esses passos e regras que falamos. Esse posse, sabemos que é posse quando é pessoa. Uma pessoa que está possuindo ou é dono de alguma coisa. Então, isso é importante quando aprendemos e vemos essas coisas. Então, aqui nós temos João. João é uma pessoa. Aí, sabemos que é posse de alguma forma.
A empresa do João, aí é dele. John's company. Os brinquedos da Sarah, Sarah's toys. A casa do Alex, Alex's, ou em inglês, Alex's house. O carro da vovó, Grandma's car. Os produtos da Apple, Apple's products. Vê aqui, esses três aqui, vou até dar um espaço aqui para destacar aqui, são diferentes um pouquinho. São diferentes um pouquinho. Porque posse não exatamente encaixa aqui, porque essas são empresas diferentes. Aqui nessa frase nós estamos usando Apple como se fosse uma pessoa, apesar de ser uma empresa, mas você está falando como se fosse uma pessoa. Aqui, the CEO of Apple ou o CEO da Apple, é a mesma coisa. Vê que não seguimos os passos aqui, porque ele não é dono da Apple. Ele é funcionário da Apple, ele está junto com a Apple. Aí aqui eu estou dando exemplos de quando não encaixa como posse. Outros que estão aqui. Vanguard é uma empresa que tem aqui nos Estados Unidos e eles têm produtos, os produtos da Vanguard. Vanguard não encaixa. Estas regras sempre são usadas com pessoas, mais ou menos são usados com empresas grandes ou super familiares e quase nunca com coisas que são menos familiares. Então, Apple, todo mundo conhece a Apple, porém Vanguard, a não ser que você trabalhe com finanças, provavelmente você não conheça essa empresa. Então, aqui, nós podemos colocar como se fosse uma pessoa, porque conhecemos. Porém, aqui, Vanguard, apesar de ser exatamente a mesma estrutura, os produtos da Vanguard, os produtos da Apple, não conhecemos esse daqui. Então, não podemos tratar Vanguard como se fosse uma pessoa, da mesma forma que podemos tratar Apple como uma pessoa. Entendeu? Mesma estrutura, só uma ideia bem diferente aqui. Já essas duas, vou até colocar aqui, são diferentes porque não estão falando de posse, estão falando sobre estar juntos. E por isso não fazemos todos esses passos que temos aqui em cima, porque eles não estão dizendo ou mostrando a mesma estrutura, o mesmo conceito. Eu sei que aquilo foi muito, mas vamos lá, vocês vão conseguir sem problemas, tá? Até a próxima lição.